amigos do Neov. Para quem não me conhece, meu nome é Walter. Estou em casa cumprindo a recomendação das autoridades no que concerne aí o distanciamento social e aproveitando essa oportunidade, trazer a minha cooperação através de uma reflexão deste momento que estamos passando e o que a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus podem trazer para nos ajudar a ultrapassar, a transcorrer essa dificuldade com mais força, com mais assertividade e tirando o proveito necessário para o progresso do nosso espírito. Já peço desculpa, porque através dessa minha fala, com certeza, erros de português acontecerão. Peço que relevem. O importante é que ficarmos, então, com essa reflexão que pode nos ajudar a ter mais confiança na passagem desse problema que está agravando não só o Brasil, mas quase todos os países aí do nosso globo terrestre. Nós sabemos que a situação é grave. Essa pandemia, ela é, pelas suas consequências e tudo aquilo que vem acontecendo nos países mais ricos, onde tiveram que parar tudo, essa dimensão dessa parada do mundo inteiro nos dá uma compreensão melhor da gravidade da situação que nós estamos passando ou que o mundo está passando. Mas no Brasil, segundo informações, o pior ainda não veio. E segundo as informações que temos através das redes sociais, dos meios de comunicação maciçamente bombardeando a nossa casa, a nossa mente com informações difíceis, muito desespero, muito sofrimento, ansiedades, fora a ansiedade de estarmos ou termos que ficar todos dentro de casa, onde o nosso instinto de liberdade ele é afetado e aí nos traz um certo constrangimento. Mas, através dessa situação difícil, que possamos tirar o proveito necessário aí, como eu falei, da nossa senda do progresso. Tudo isso que estamos passando, eu considero, na minha opinião, que é um grande temporal. Uma tempestade. Uma tempestade que até através da nossa evolução nos meios de comunicação, essa tempestade que atinge a todos, e hoje não adianta mais falar que está acontecendo na China e nós não temos nada a ver com isso. Agimos até como se isso fosse verdade. Basta saber que esse vírus já estava circulando na China e aqui nós estávamos pulando o carnaval, felizes da vida, mas faz parte aí do nosso progresso e faz parte também da nosso estado de ser humano, também buscar a nossa satisfação material. É muito lícito isso. Mas todo esse vendaval, ele requer que busquemos abrigo. Toda chuva forte, toda tempestade, ela demanda que nós, prudentes, busquemos abrigo. Então vamos buscar abrigo na doutrina espírita e principalmente nos ensinamentos de Jesus. E quando nós falamos, então, que eu considero isso como uma tempestade, nada melhor do que os ensinamentos de Jesus. E um desses ensinamentos, acerca de uma parábola, nos traz grande conforto e, principalmente, grande alerta. Quando ele diz que aquele que ouve a minha voz, Jesus falando, se assemelhava a um homem sensato, que estaria construindo a sua casa sobre a rocha. E ele alertou, além de falar que o homem sensato constrói a casa sobre a rocha, ele alertou do que viria. Chuvas virão,
rios transbordarão, ventos assoprarão, e essa casa seria terrivelmente atingida através dessas dificuldades. Mas alertou também que aquele que construísse sobre sólidos alicerces, enfincado numa rocha, que essa casa não seria destruída. Ao contrário daquele que ele considerou como insensato, que ouve a voz de Jesus e não as pratica, esse sim estaria construindo sua casa sobre a areia. E os mesmos ventos assoprariam, a chuva cairia, os rios transbordariam. Mas, ao contrário daquele que edificou sua casa sobre a rocha, aquele outro haveria de sofrer os danos inerentes àquele que constrói sua casa sobre as coisas materiais ou areia, onde facilmente qualquer tempestade derruba. Então ele nos alerta sobre essa edificação da nossa fé através de uma ação, da ação do cumprimento das leis de Deus. Que Jesus nada mais, nada menos trouxe o entendimento do funcionamento dessas leis de Deus que tanto nos orientam e que tanto teríamos que estar perseguindo para o êxito, não só nessa encarnação, mas para o progresso do Espírito. Mas, na edificação desta casa sobre a rocha, através, então, dessa nossa reflexão, e como eu já falei o tema, o poder da fé, e buscando esse poder dessa fé, onde Kardec nos traz um conceito novo sobre fé. Até então era um artigo religioso, mas Kardec trouxe um outro conceito acerca da fé. Quando ele nos apresenta a fé raciocinada. O sentido de conhecer, para solidificar essa fé, ter o conhecimento daquilo que se crê. Conhecer, raciocinar e ter o bom senso naquilo que se crê, que tinha que estar aliado à razão. Coisa inimaginável com relação ao artigo de fé. Nós sabemos que a fé envolve outras coisas, mas basicamente para ela estar solidificada, ela tem que ter o raciocínio acerca daquilo que está crendo. E Kardec então nos trouxe um lema, né? E um aviso, e um ensinamento, quando ele diz que fé inabalável só ou é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso sim é fé inabalável. E, através dessa fé, dessa edificação da nossa casa sobre a rocha, vou fazer aqui um paralelo onde a doutrina espírita tem um material de construção. Ela nos traz vários materiais. É uma grande casa de construção, onde, através dos seus preceitos, nós podemos ir edificando essa casa sobre base sólida. Eu vou trazer só 2 desses materiais. Um deles é o conhecimento e a certeza da imortalidade da alma. Nós ficamos apreensivos com esse vírus, mas no fundo, o que nós temos mesmo é medo de morrer. É medo que um dos nossos morram. E ter o conhecimento da imortalidade da alma é um diferencial para que tenhamos a calma necessária, o discernimento necessário de fazer sim o que nos compete a fazer, mas sabendo que Deus está fazendo a parte dele. Então, o conhecimento da imortalidade da alma, ele não tem preço com relação à edificação da sua fé. E um outro preceito da doutrina espírita, que nós chamamos de ponto fundamental da doutrina espírita, é a existência de Deus. Deus existe. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 4, Kardec pergunta qual
a prova da existência de Deus? Kardec pergunta para os espíritos. Se Deus existe, qual é a prova da existência de Deus? E aí os espíritos singelamente respondem, mas dentro de uma sabedoria muito grande. Ele diz que é através de um lema que nós utilizamos na nossa ciência terrena. É que não há efeito sem causa. Toda causa inteligente há um efeito inteligente. E buscai tudo aquilo que não for obra do homem. E a nossa razão, fé raciocinada, nos diria se Deus existe ou não existe. É a nossa razão que vai determinar. Muitos querem a prova de Deus em laboratório, mas é através do bom senso, da razão, da forma como o universo se desencadeia, inteligentemente, sabiamente, tudo nos seus devidos lugares. Há de haver uma causa inteligente, e essa causa nós chamamos de Deus. Mas Jesus, sabendo da nossa deficiência de entendermos isso, ainda mais naquele tempo, ele nos trouxe a figura de Deus através de um pai, através de um tutor que vela por nós. Então, dentro desse conceito da imortalidade da alma e que Deus existe, nós não podemos duvidar da ação de Deus em tudo que acontece no universo. Mas Deus se ocupa da ação no universo, não pessoalmente, é através das suas leis. E desde que se admita um Deus soberano, perfeito, justo e bom, entre outros, essas leis há de ser justa, essas leis há. E essas leis são capazes de determinar a justiça e a bondade aqui na Terra. Tendo a confiança absoluta sobre isso, e na confiança de Deus, Jesus nos traz para confirmar essa situação, lá em Lucas capítulo 12, onde ele mandava seus discípulos a pregar o Evangelho, e através dessa pregação os discípulos ficaram com um pouco de medo até pela selvageria daquele povo, né? Aquele povo completamente não civilizado dentro das leis morais. Eles tinham medo de serem mortos. E Jesus então alertou que serve para a nossa situação atual. Quando Jesus disse o seguinte: não temais aquele que pode matar o corpo. Antes, temais aquele que pode te lançar, no linguajar do Evangelho, no fogo do inferno. E esse fogo do inferno, nós da doutrina espírita sabemos que é o sofrimento. Que são o sofrimento, os sofrimentos que são o fogo do inferno. E ele falou, não se preocupe, transformando para o nosso dia, não se preocupe com o vírus. Esses vírus, realmente, eles podem matar o nosso corpo. Temos que tomar todo o cuidado com isso. Mas ele não tem o poder de nos lançar no sofrimento, a não ser que eu deixe. E como é que eu deixo? Através da incerteza, através do desespero. E esse desespero, sim, faz sofrer. Então, Jesus não tenha medo do vírus. E Deus vela por cada um, porque logo depois, 2 versículos depois, Jesus nos ensina que nós valemos mais do que 10 passarinhos. Se Deus vela pelos passarinhos que são vendidos, a cada um deles Deus vela, o que Deus não faria por nós, seres humanos. E disse mais, para não ficar dúvida da ação de Deus na nossa vida, que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estavam contados. Estavam contados. Olha só que interessante. Ou seja, Deus tem o perfeito conhecimento de tudo que acontece no universo. E através da pergunta do Livro dos Espíritos 963, qual é a ação de Deus com relação
as suas criaturas, uma vez que ele é muito grande e nós muito pequenos, e essa pequenez nossa nos traz uma incerteza de, pô, mas Deus cuida de todo o universo, vai cuidar de cada ser, e lá os Espíritos colocam que sim, Deus cuida de todos os seres que criou, todos, o mais ínfimo ao ser humano. Ele zela por todos. Então, por que termos tanto medo? Confiemos na providência divina. Bom, diante desta informação que Jesus nos traz, que a doutrina espírita, através de uma prova cabal, utilizando o raciocínio lógico, que Deus existe e Ele é soberanamente justo e bom, e age sobre a sua criação através das suas leis, a importância de nós, então, edificarmos nossa casa sobre a rocha, que é o cumprimento destas leis. Bom, e nesse capítulo, ou seja, o capítulo 19 do Livro dos Espíritos, traz uma questão muito interessante, que é o poder da fé, mas o título desse capítulo é A Fé que Transforma Montanha. Essa fé que transporta montanhas tem uma parábola muito interessante, quando Jesus ensinava para o povo, reuniu uma grande quantidade de pessoas para ouvir o que Jesus tinha dito, e de repente se ajoelhou à sua frente um homem, e esse homem pediu socorro a Jesus, alegando ele que seu filho sofria terrivelmente. Ele era lunático, ele era dado como doido, mas no fundo, a doutrina espírita nos esclarece isso tão bem. Ele sofreu um processo de obsessão, ou melhor, de subjugação, que é a forma mais grave da obsessão, onde ora ele entrava no fogo, ora ele caía no fogo, ora ele caía na água. Isso trazia grande sofrimento, não só para esse jovem, mas principalmente para os seus familiares. E Jesus, recebendo aquela informação, e o próprio pai dizendo que já tinha procurado os discípulos antes, mas os discípulos nada puderam fazer. Jesus, então, aproveitando todas as oportunidades que tinha para trazer os ensinamentos, repreende. Jesus repreendia e repreendeu seus discípulos, dizendo: ó raça de víboras, até quando estarei convosco? Ou seja, até quando eu terei que estar aqui para fazer essas coisas que é o poder da fé responsável por executar? Até quando? E aí chamou o jovem e Jesus, no linguajar do Evangelho, repreendeu esse mau espírito e imediatamente esse mau espírito deixou de agir sobre aquele jovem e ele ficou curado. E aí os discípulos, espantados, foram ter com Jesus após, perguntando: Jesus, mestre, por que nós não tivemos a capacidade de agir sobre esse mau espírito? E Jesus, mais uma vez, aproveitando a oportunidade como mestre, nos disse, ou disse para eles, está dizendo para nós, que eles não fizeram o que ele fez por causa da pouca fé. E disse mais: se ele tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, pequena, eles seriam capazes de transportar montanhas. Diria para as montanhas: sai daqui, vá para lá, e elas obedeceriam. E nós, da doutrina espírita, entendemos perfeitamente que ele não falava das coisas materiais, ele falava das coisas do espírito. E a montanha que ele estava dizendo não é exatamente aquela montanha que nós conhecemos, intransponível para o nosso corpo frágil e a nossa capacidade de transportar uma montanha. A gente sabe que isso é humanamente impossível. Mas não era disso que ele estava falando. Ele estava falando de outras montanhas. Olha a situação que nós estamos passando, que se isso não pode se assemelhar
a uma montanha. Mas montanha no sentido que Jesus quis dizer. Ele estava falando das dificuldades. Olha, nossa dificuldade atual do distanciamento, não poder trabalhar, não poder nos deslocar, hospitais lotados. Não sabemos se seremos atendidos. Olha quanta dificuldade essa situação dessa pandemia está nos trazendo, que tanta aflição isso traz. Então, se eu tivesse fé de um tamanho de mostarda, um grão de mostarda, confiança absoluta em Deus, na imortalidade da alma, a fé no futuro, ultrapassaríamos essas dificuldades de uma forma mais segura, com menos sofrimento. Mas ele diz mais que a nossa resistência, a nossa má vontade, também são montanhas a serem transportadas. E a fé é uma grande alavanca para transportar essas montanhas. Ele diz mais os preconceitos. Como nós trazemos preconceitos? É isso? Temos preconceitos sabendo que nós, espíritas, que existe as sucessivas vidas, ou a reencarnação. E nós ficamos com preconceito de cor, com preconceito de posição social, sabendo que já estivemos nessa posição, ou poderemos estar amanhã, não precisa ser nem em outra vida. Mas nós temos os nossos preconceitos, né? Os nossos estresses. Passamos 24 horas em cima dos nossos problemas, como se nada houvesse além daquilo, esquecendo os nossos verdadeiros interesses, que não estão aqui na Terra. Os verdadeiros interesses não estão aqui na Terra. Nós temos interesses, sim, materiais, da subsistência, da ferramenta para a evolução do espírito, mas nossos interesses não estão aqui na Terra. E diz mais, o egoísmo, a nossa paixão, nesses dias tão complicados, existem irmãos nossos e muitos espíritas se degladiando através de conceitos, onde acham que deve ficar no isolamento e o outro não fica, é criticado e vice-versa. E um não está na pele do outro para saber. É evidente que é fácil para você ter o meio de subsistência ficando em casa. Outros não têm a mínima chance. Ele depende da circulação das outras pessoas até para ele levar o sustento para a casa dele. Você não está na pele dele para saber se deve ou não deve fazer aquilo, se é ou não é, se é A ou B, se é amarelo ou é vermelho. Mas nós deixamos essa montanha fazer com que nos atrasemos no caminho e busquemos. Aí, nesse caso, nós vamos buscar atalhos que vão nos levar a mais sofrimentos ainda. O poder da fé, além disso que eu falei, eu poderia falar aqui que nesse capítulo que eu recomendo, o capítulo 19, ele traz tantas informações. Mas ele traz um alerta, que a verdadeira fé, ela é calma, nos traz calma. Ela nos traz paciência de esperar. É um termômetro para medirmos a nossa fé. Toda vez que nós nos agitamos, perdemos o controle, é sinal que a nossa fé não é nem de um tamanho de mostarda. Ela é bem menor. E é por isso que ela não é calma. Porque o poder da fé, a certeza que algo vai acontecer, de acordo com como eu vou me comportar, com a ação que eu vou tomar, eu não preciso ter medo do que virá. Eu preciso me precaver, mas nunca duvidando que o porvir será muito melhor. Porque aquilo que chamamos destruição, os espíritos chamam de transformação. Tudo que nós humanos chamamos de destruição, os espíritos evoluídos, sábios, chamam de transformação. Porque eles sabem, já passaram por isso. Eles veem, vislumbram, e nós, com a nossa razão, podemos fazer a mesma coisa que os espíritos superiores fazem. Nunca duvidar
da providência divina. Meus amigos, o tempo passou. Várias outras coisas sobre a fé poderíamos aqui ficar falando, mas nós temos um tempo. Eu queria trazer um alerta de Jesus, um alerta muito importante para esse momento. Simples, rápido. Quando ele nos disse que no mundo teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele, Jesus, teve bom ânimo e ele venceu o mundo. Agora o mundo nos apresenta uma dificuldade muito grande. Sigamos então a recomendação do nosso mestre. Tenhamos bom ânimo, fé absoluta em Deus e passaremos por essa montanha, ou transportaremos essa montanha. Estaremos do outro lado, muito mais fortes e confiantes para a nossa senda do progresso. Muito obrigado pela atenção.